Sábado agora a igreja vai estar comemorando 162, é isso, irmã? 162 anos da Escola Sabatina, que nós temos. Bom, a Escola Sabatina já diz, né? Da Igreja Adventista, né? É um momento para a gente lembrar de uma festa importante que a igreja tem. O pastor Edilson vai estar aqui e eu creio que ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas vai, né? Então, queria que você lembrasse dessa data. Nós temos esta data importante em julho. Nós lembramos, né? Que foram 100 anos que Ellen White morreu. Ao mesmo tempo que é triste, né, que alguém morreu, mas é feliz porque a igreja se mantém firme dentro dos princípios ensinados pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia também. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio a Deus para adorar seu santo nome. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler um versículo aqui, um versículo ali, lembrando desse estudo. Você sabe que o livro de Josué, ele vem aqui a falar da história de Israel, primeiro ali na fronteira com Canaã, e depois lá em Canaã. Moisés está saindo de cena, e está entrando Josué em cena como um dos líderes de Israel. Você sabe também que o povo de Deus, ele teve uma jornada de 40 anos no deserto, 40 anos difícil no deserto, não foram 40 anos fáceis no deserto, períodos de vida deles assim bem preocupante, com toda a fé confiando em Deus, porque se você vai num deserto, na verdade, se você vai hoje, nós aqui, se fôssemos no Amazonas, que é bem melhor que o deserto, nós teríamos dificuldades, porque estamos acostumados com o conforto da cidade, e no Amazonas, na floresta, não teria nada. Mas eles estavam acostumados, apesar de escravo, com o Egito, e agora estavam no deserto que não tinha muito menos que nada. Ou seja, eles viviam completamente pela confiança em Deus, no período que Deus estava ali. Então, vencido esse longo tempo, que esse povo estava ali atravessando o deserto, agora eles se encontram diante da terra prometida. Ou seja, lá do outro lado do Rio Jordão, estava a terra prometida. O que eles estavam aguardando, ali estava. O que eles estavam sonhando, estava lá do outro lado. O que eles estavam almejando durante toda essa vida, estava lá do outro lado. A promessa de Deus era só atravessar o rio, estava lá. E o Rio Jordão, tão famoso, né? Na viagem aqui, conversávamos com algumas pessoas que queriam se batizar, os meninos ali do bairro Novoá. Eu disse para eles, se quiserem batizar não numa lagoa, mas no Rio Jordão, posso fazer isso, porque na viagem aqui tem o Rio Jordão, né? Aqui no Paraná, mas não é o mesmo Rio Jordão, é outro. É homônimo, o mesmo nome. Você está em Josué capítulo 1, verso 10 e verso 11, vou ler aqui o que Josué está falando com eles. Então, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Eles estavam ali nesta fronteira, ao lado, pronto para ver a terra prometida. É difícil porque a Bíblia não dá muitas informações, ou quase nada de informação individual, a gente tem um texto coletivo. Mas a gente consegue imaginar aquelas pessoas pensando, acabou, né? Não tem mais aquela vida de tendas, vidas de deserto, vida de se preocupar com a água, se preocupar com o que comer, porque do outro lado eles já sabiam que havia uma terra que manava leite e mel. Ou seja, é uma forma de dizer que era uma terra de fartura. Era uma terra onde tudo poderia acontecer de bom para eles. Mas eles estavam preocupados, porque havia que atravessar o Rio Jordão. Não era assim, apenas atravessar. Josué 3, verso 1. Lê comigo. Deixem Josué aberto aí, que eu vou ler mais uma passagem ainda, tá? Josué capítulo 3, versículo 1, diz, levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali
antes que passassem. Ou seja, eles chegaram naquele lugar ali e eles acamparam nessa região, na beira do Jordão. O Rio Jordão é um dos lugares mais baixos, baixo assim de nível do mar. Dizem os estudiosos que ele chega, conforme o lugar, a 800 metros abaixo do nível do mar. Vê que situação, né? Bem baixo assim. Ou seja, além da terra ainda tinha que se baixar ali naquele lugar. Eles teriam que descer para chegar ali em Canaã, ou primeiro chegar no Jordão, e depois atravessar e chegar na Canaã. Aparentemente, quando Deus nos chama para atender as promessas que Ele nos faz, e Ele nos faz muitas promessas. Uma das promessas é a nossa Canaã celestial, que Ele vai nos dar. Outra promessa é que Ele cuida de nós enquanto estamos aqui. Ele promete perdão de nossos pecados, Ele promete companhia, Ele promete colocar anjos acampando ao nosso redor. Há muitas promessas de Deus conosco. Mas para Ele nos atender em suas promessas, Ele diz que precisamos também descer alguma coisa para conquistar outra coisa. Não é descer no sentido de caminhada, mas no sentido de escolha. Nós precisamos descer num sentido de humilhação, de humildade, de sermos humildes, de não sermos orgulhosos, porque algumas pessoas são tão orgulhosas que não conseguem permitir que Deus trabalhe na sua vida. E o humilde não, ele diz, não, Deus que vai agir, Deus vai fazer, e Ele trabalha nisso. Então é necessário abrir mão, para estarmos com Deus, recebermos as bênçãos de Deus e suas promessas, abrir mão da postura, das posições, dos projetos pessoais e de toda a vaidade da vida. Eu preciso fazer uma escolha, se quero estar com Deus ou não. Você já deve ter visto pessoas que optaram não estar com Deus, porque ele estava numa posição social tão boa que falou, não vou abrir mão disso. Por quê? Acho que cada um tem uma história, né? Mas alguns poderiam ser porque estavam orgulhosos demais para se tornar humildes diante de Deus. Deus cuida, mas não estavam confiando tanto assim que Deus estava cuidando. Então todos estamos sujeitos a certas frustrações. Todos nós. Não é tudo perfeito. Até aproveito para falar do cartaz Outubro Rosa, né? Que nós temos aqui, o título é tão bonito, rosa, né? Falando das mulheres, mas na verdade está falando de doenças, entre elas o câncer de mama. E eu lembrei disso para dizer que a nossa vida não é um mar de rosas. Tem espinho nesse mar de rosas também, né? Nós temos dificuldades. Mas nessas frustrações, Deus espera que a gente esteja em luta, e Ele quer lutar comigo, com você também. Parece que quando nós alcançamos o propósito ou um sonho, nós temos aquela sensação de que fomos abandonados. Olha, não é que fomos, não entenda isso, eu estou dizendo que temos a sensação. Então, às vezes, tem a sensação de que, depende da idade que você está, os pais abandonaram, sensação de que líderes, quem sabe da igreja, abandonaram, que amigos abandonaram, e alguns acham que até Deus nos abandonou. E esse último, até Deus abandonou, eu acho que a maioria de nós aqui já sentiu isso. Cada vez que algo dá errado, a gente diz, que foi que eu fiz, né? Alguma coisa deu errado, Deus não me atendeu, não fez aquele milagre que eu esperava. Mas a gente vive neste mundo de lutas e não poderíamos pensar no povo lá no deserto em pleno conforto. Não teria como ele estando no deserto. Pensar que Deus teria poder para isso, mas não é assim que Deus tem agido. Na nossa vida aqui nós estamos num deserto espiritual, estamos nós tentando salvar-nos no meio de muita gente que não está muito preocupada com isso. Ou seja, é difícil andarmos. Então, o Jordão, eles são os obstáculos da vida. Esse último rio ali, porque vinha no deserto, quem diria, né? No deserto que mais queriam ver era o rio. Mas agora se encontra com o rio, tem que atravessar o rio para se encontrar ali. Ele estava bem à frente, um obstáculo. Simples, porém ainda era um obstáculo. Desta caminhada do deserto
para chegar em Canaã, obstáculo final. Não obstáculo final da luta da vida, mas o obstáculo final para chegar em Canaã, que era o início do objetivo deles. Eles saíram lá do Egito e disseram, nós vamos para a terra prometida. E andaram 40 anos. Você sabe que não havia necessidade de andar 40 anos. Andaram 40 anos porque não tiveram confiança em Deus no primeiro momento, e Deus fez eles ficarem andando em zigue-zague por 40 anos no deserto, até chegar o dia que ele disse, agora vai, vão até lá. Estavam naquele momento ali, nas profundas e rápidas águas do Jordão. Difícil de dizer detalhes dessas águas, porque tudo depende da época que você está, momento, quanta chuva teve, mas rio é rio. Quem já atravessou um rio sabe que não é muito confortável, ainda mais atravessar com uma nação ali, indo muitas pessoas atravessando. E a nossa vida pessoal, quando nós temos as batalhas pessoais, nós temos dificuldades, assuntos que bem peculiar de cada um, que não dá nem para citar de exemplo aqui, mas nós temos também relacionamentos familiares que causam uma certa dor de cabeça nesta caminhada, vida profissional, as situações que estamos vivendo. Provavelmente alguém está passando dificuldades aqui, já que vivemos numa crise no país, há muita falta de recursos. Eu não diria que há uma pobreza total, mas já não está como estava há poucos dias aí, há pouco tempo atrás. Mas eu acho que a maior dificuldade mesmo que alguém possa encontrar nessa caminhada para a nossa terra prometida, e não a Canaã, que é Jerusalém, a Nova Jerusalém, é a vida espiritual que nós temos. E eu posso falar tranquilo, a Bíblia diz que todos somos pecadores, então todos nós temos dificuldades e temos que estar caminhando ali, tentando alcançar. E às vezes parece que nos sentimos incapazes, em qualquer um dos assuntos, de resolvermos grandes e pequenos problemas. Quando eles surgem até nós, algumas vezes entendemos assim que não tem solução. E, na verdade, não tem nada que não tenha solução, né? Tudo tem solução. Mas o nervosismo do problema parece que não tem solução. Eu gosto de usar o pior dos exemplos, a morte. A morte tem solução? Tem. Ressurreição. Tudo tem solução. Quando a gente está com Deus, tudo tem solução. Mas a gente costuma pensar que, isso não tem jeito, perdi, não tem jeito. Mas também se perder, qual a diferença? Se a gente está indo agora para o céu, as coisas que vamos deixar pelo caminho, tudo vamos deixar pelo caminho. Tudo. Nós vamos deixar as roupas, o carro, a casa. Se alguém tiver dinheiro guardado, fortunas guardadas, vai deixar tudo isto. Nós vamos deixar tudo. Nós vamos apenas com a transformação para a Canaã celestial vivemos, né? Então, nós vivemos na vida alguns instantes de declínio, nós caímos. Nós passamos por medo, nós passamos por fraqueza, algumas vezes vontade de desistir de tudo, e devemos nos espelhar então em Josué, nesse que a gente estava lendo agora aqui, neste personagem da Bíblia. Porque ele estando ali bem perto, sabendo o que Deus disse, ele fez uma coisa simples. Ele se moveu, ele foi em direção à promessa de Deus. E a promessa de Deus, ele estava do outro lado do rio. E ele diz aqui nesse texto, nós vamos acampar aqui, porque nós vamos cedo para o outro lado. Nós vamos atravessar. Então, isto é para a gente pensar o seguinte, nós estamos nessa caminhada. A nossa vida é essa caminhada. E agora falta transpor os problemas. Porque quando passarmos os problemas, estaremos vivendo com Deus na Canaã celestial. E nós precisamos ter essa coragem, essa confiança. Tudo é rápido, tudo é curto, tudo vai acontecer. Vai acontecer, talvez não como a gente planeje, mas vai acontecer, vai acabar. E quando Jesus voltar, poderemos apenas olhar para trás, se quisermos olhar para trás, porque nosso desejo vai ser apenas de olhar para frente, nos encontrarmos com o nosso Deus. Nós tiramos algumas lições que aprendemos que para algo novo começar, para nós termos um instante diferente na vida, nós precisamos enfrentar as lutas, os declínios, os tropeços, as incompreensões, as sensações de estarmos sós. Temos que ter coragem de enfrentar.
Não podemos abaixar a cabeça e desistir, mas vamos enfrentar, porque Deus está nos chamando para estarmos com Ele. Descobrimos que o Jordão desta vida precisa ser encarado com coragem e fé, e Deus haverá de nos levar à conquista da terra prometida. Sabe, quando eu falo isto aqui, esse tema, e não é a primeira vez que eu falo esse tema, eu tenho duas preocupações. E por isso eu insisto nesse assunto. Uma preocupação. Nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos cheios de problemas. Muitos problemas. Outro dia eu disse aqui na igreja que a cada 4 pessoas, uma tem depressão. Mas vou dar um outro número. A cada 2 pessoas no mundo, uma tem uma doença chamada síndrome do pensamento acelerado. É aquela pessoa que tem pressa para fazer alguma coisa e ela anda angustiada por isto. Quem tem isto? Se metade tem, quem é a outra metade? A outra metade é esse pessoal que vive no campo, tranquilo, que apenas tira lá alguma coisa da plantação, volta para casa, e que não é eu e você, portanto nós estamos tudo mesmo com um problema já. E todos nós angustiados, por isso que você fala, eu não consigo resolver, fica nervoso. Você mora na cidade, o trânsito terrível da cidade, as contas, as exigências da cidade. Esse é um problema. O segundo problema é que todo dia que passa, alguém está falando de um tema novo, de que é os dias que virão da perseguição. E eles virão. Quando, não sei, mas eles virão. Nós estamos vendo sinais ali dos movimentos dos governos, dos poderes, e sabemos que a história está colocando que o nosso conforto que temos aqui não teremos lá em breve. E alguém está preocupado com isso. Ué, por mim é só um rio, porque do outro lado me encontrarei com Jesus. Não há necessidade de estarmos preocupados, há necessidade de estarmos atentos, para a gente não se distrair e perder a salvação. Mas preocupados, não precisa se preocupar. Apenas saiba que nesses momentos de incerteza, Deus está conosco. Sabe que Jesus teve momentos de incerteza, não ele pessoalmente, mas quem estava com ele no barco que estava a tempestade. E nesse barco que o vento batia e que o barco ameaçava a virar, homens acostumados com água, com mar, com pescaria, pescadores que estavam ali, estavam aflitos, desesperados, querendo acordar Jesus para ver se ele tinha algo para fazer. E ele diz, vocês estão preocupados com o quê? E ele apenas diz para os ventos se acalmarem e o mar se acalma. Se Deus quiser que o vento da vida se acalme para nós, ele apenas vai mandar acalmar. Se ele entender que não há necessidade, que faz parte do processo dessa caminhada, continuaremos nesta caminhada. Josué capítulo 4, versículo 19. Leia comigo, por favor. Josué capítulo 4, versículo 19. Josué 4, versículo 19. Diz, subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gigal, no lado oriental de Jericó. Eles sentaram ali, eles pararam ali, assentaram-se ali, eles estavam prontos ali, esperando acontecer. Gigal, então, é uma nova realidade. É uma nova realidade de algo que estava acontecendo diferente. Eles estavam deixando para trás um passado que queriam esquecer. Que passado é esse? Josué capítulo 5, verso 9. Diz ali o texto, olha lá. Josué 5, verso 9. Disse mais o Senhor a Josué, hoje removi-te vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal, até o dia de hoje. O opróbrio do Egito, irmãos, opróbrio é uma palavra que a gente quase não usa. Opróbrio é vergonha, é desconforto, desagrado. Tudo que o Egito fez que deixou eles desconfortáveis, vergonhados, terrível, a vida que eles estavam dizendo, o desgosto que o Egito deixou, acabou, ficou para trás. Porque agora para frente Deus estava dizendo, você se encontra na terra que disse que viria. Então este rio que havia de ser transposto, que eles estavam indo para outro lado, era um rio apenas de um símbolo, porque na verdade era a divisa entre o passado ruim e o futuro bem melhor, que Deus havia preparado para nós. Essa divisa nós estamos hoje.
Na vida espiritual é hoje, porque do outro lado está a nova Canaã, que Jesus está chegando. Então, nós estamos vivendo agora não motivos de tristezas, de angústias, mas um motivo de alegria, de celebração, porque a promessa de Deus está para acontecer. E quando nós estamos pensando, olhando para o lado e vendo tanta tristeza, tanta angústia, eu sei que elas existem, algumas delas nós estamos vivendo, mas isso tudo aponta para Jesus que está para chegar. E Ele está chegando, Ele está. Então esse lugar, Gilgal, ele se tornou um lugar histórico. Esse lugar, no futuro dessa história que estamos lendo, seria aonde Samuel julgou Israel. Ele ficou por ali. Aonde Saul foi proclamado rei, onde Davi foi restaurado após a rebelião de Absalão. Esse lugar é um memorial de vitórias. E Deus ordenou o povo que preparasse para um tempo novo. Ali, prepara-se, porque veio um tempo novo. Uma nova época. Aonde no passado vocês sofreram, mas de agora aqui eu estou dizendo, vou estar com você num novo momento. E quando nós nos encontramos com Deus, nós temos duas ideias de que nosso momento está passando. A primeira estava falando agora há pouco, uma ideia, já está para passar, vamos morar com Deus no céu. A outra ideia é agora mesmo. Deus vem nos abençoando agora, desde que a gente confie nele, coloque na mão dele, para que ele transforme a minha vida, a tua vida, a minha casa, a tua casa. Então, se alguém estiver passando com problemas familiares, problemas na vida espiritual, quem sabe no casamento, quem sabe ele está vivendo ali angústias que atrapalham até na sua reflexão, no estudo da palavra, Deus está dizendo, para um pouco. Parem, Gilgal, acampe-se, deixe os problemas para trás e venham comigo para o outro lado do Jordão. Então existe sim um lugar de renovação. E esse rio Jordão não precisa em Israel, porque hoje eu estou usando ele apenas como figurado. O Rio Jordão está aqui diante de nós agora. Você poderia dizer que o Rio Jordão é as dificuldades. E o outro lado hoje na terra é a igreja, é você estar com Deus na igreja. E mais tarde é estar com Deus na Nova Jerusalém. Há sim um momento então de vivermos colheitas abundantes com Deus. Mas nós precisamos ter uma consciência. Para trás fica o Egito, deixa para trás. E confie em Deus. Atravessa o Jordão, porque ali você vai encontrar a terra prometida. E é isso que nós precisamos. Então Deus nos quer fazer livres dos fardos pesados da vida. Ele quer nos deixar longe do sofrimento, da humilhante que o deserto da vida nos causou. Deus quer nos ajudar a nos transportar, atravessar esse rio Jordão de problemas e sermos vitoriosos. Mas nós precisamos superar fracasso, superar para melhor a vida espiritual, quem sabe a vida familiar. Deus age à medida que nós avançamos. Quando você confia em Deus, Deus vai agindo. Quando você vai deixando Deus de lado, você vai agindo. Eu prefiro que Deus vá agindo na minha vida. Porque entre eu e Deus, Deus é muito mais poderoso. Então não devemos, em forma alguma, deixar Deus de lado. Devemos confiar que Deus está agindo. Liberarmos o nosso coração para que Ele possa entrar no nosso coração. Liberarmos nosso coração para que o Espírito Santo possa encher nossa vida da crença, da fé, de que sabemos que vamos encontrar. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada nós temos as verdades que Deus está querendo nos dar. Ele está nos dando na Bíblia Sagrada. Por isso devemos buscar conhecimento através da Bíblia Sagrada. Devemos tirar quebrar, destruir toda a resistência em nosso coração para as coisas de Deus, abandonar tudo aquilo que possa nos escravizar nesta terra, porque escravos não somos, nós somos filhos de rei. Somos príncipes e princesas. Escravos não. Porque já escolhemos andar com Deus todos os dias, e nós devemos permitir que a bênção do Senhor caia sobre todos nós. A terra prometida, portanto, simboliza um lugar de vitória, agora.
mas também simboliza, e é, um lugar onde viveremos com Deus na Canaã Celestial. Cristo Jesus morreu por nós. Por mim, por você. Ele não foi morrer na cruz para fazerem filmes por aí, para encherem cinemas de lugares e bilheterias. Ele foi morrer na cruz para dar a vida dele para mim e para você, para que eu e você pudéssemos ter condições de chegarmos na Canaã Celestial. Ele morre na cruz porque ele quer derramar seu sangue sobre todos nós para que sejamos perdoados dos nossos pecados. Este é o Cordeiro, Cristo Jesus, que vive já na Canaã Celestial e ele está prontinho, aguardando a mim e a você para vivermos com ele. Jerusalém, a nova Jerusalém. Lá está o Cordeiro. Lá sim, para mim, para você, é a terra prometida. Eu quero viver lá. Eu quero me encontrar com este Cordeiro, Jesus Cristo. O que você quer para você? Eu faço uma pergunta apenas reflexão. Porque eu sei que você quer viver com Cristo no céu. E que Deus vai nos abençoar. Para caminharmos agora. E tendo problemas, nos levantarmos firmes. E continuarmos caminhando. Até nos encontrarmos com Jesus. Até abraçarmos o nosso Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Amado Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez que o Senhor nos dá, de estarmos na Tua casa, de estarmos adorando a Ti. Eu quero lhe pedir, Senhor, que ouça cada um dos pedidos que foram feitos esta noite aqui na igreja, nos grupos de oração. Alguns não foram feitos, ficaram no coração apenas, mas eu quero colocá-los em Tuas mãos também. Sei do poder que o Senhor tem e sei da vontade que o Senhor tem de nos ajudar. Por isso lhe peço ajuda no Senhor. Nós vivemos ainda neste mundo cheio de angústias e problemas na família, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas espirituais, problemas de saúde mental que causa depressão, angústias. Eu quero colocar todos esses problemas em Tuas mãos, Senhor. Pedir que o Senhor venha estar ao nosso lado e que ao estarmos caminhando nesta terra, possamos sermos vitoriosos e atravessarmos o mar do Jordão espiritual para vivermos com o Senhor na Canaã Celestial, Senhor. Eu quero colocar a mim e a igreja à disposição, disposta, para nos prepararmos, para abraçarmos o nosso Mestre Jesus Cristo, Senhor. Por isso eu lhe peço, derrama sobre nós o Teu poder, para que sejamos todos vitoriosos. Se há em nós alguém triste, se há alguém angustiado, se há alguém aqui preocupado com alguma coisa que está acontecendo, eu quero colocar essas preocupações, essa tristeza, essa angústia em Tuas mãos, Senhor. Que esta igreja seja uma igreja feliz, não porque não há problemas, infelizmente há problemas, mas feliz porque temos Jesus Cristo em nosso coração. Leva-nos, Senhor, agora para as nossas casas com a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.